Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia de leitura, mais um encontro com a palavra. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por mais um encontro com a tua palavra, por essa sala de leitura, por esses amigos, essas amigas que estão todos os dias aqui comigo, com o objetivo de ler e entender os textos. Obrigado por tua presença que se faz notória em nosso meio. O Senhor é muito bom, Deus fiel. Senhor, entregamos nas tuas mãos esse clube de leitura e pedimos o entendimento do teu Santo Espírito. Mais um dia, estamos aqui reunidos para ler, entender, ouvir a tua voz. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje é o dia de número 156 do nosso plano de 365 dias. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Crônicas, capítulo 11. Primeiro Crônicas 11. Vamos à leitura. Primeiro Crônicas, capítulo 11, versículo 1. Então, todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom. Só conferir aqui o volume do microfone. Aí. Todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E além disso, em tempos passados, quando Saul foi rei sobre nós, tu eras aquele que fazias Israel sair e entrar. E o Senhor teu Deus te disse: Tu pastorearás o meu povo Israel, e tu serás soberano sobre Israel. Portanto, vieram todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom, e o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel, de acordo com a palavra do Senhor por Samuel. E Davi e todo Israel foram até Jerusalém, a qual é Jebus, onde estavam os jebuseus, os habitantes da terra. E os habitantes de Jebus disseram a Davi: Tu não virás para cá. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Assim Joabe, o filho de Zeruia, subiu primeiro e foi chefe. E Davi habitou na fortaleza, é por isso que a chamaram de Cidade de Davi. Então, aquela cidade que falaram que Davi não poderia tomar posse, os jebuseus falaram, né? Aqui você não vai conseguir entrar. Por quê? A cidade realmente ela era bem fortificada. Ela era bem murada, não era qualquer um que conseguiria entrar. Uma cidade toda murada, com uma porta, né, posso dizer assim, reforçada. Então eles estavam ali se garantindo. Davi foi lá, tomou a cidade e ainda deu o nome dele para a cidade. Versículo 8. E ele edificou a cidade ao redor. Então, tomou ali e começou a edificar ao redor, a saber, desde Milo até seus arredores, e Joabe restaurou o restante da cidade. Assim Davi se tornou cada vez maior, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Estes também são os chefes dos homens valentes que Davi tinha, que se fortaleceram com ele no seu reino, e com todo Israel para fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor acerca de Israel. E este é o número dos homens valentes que Davi tinha: Jazobeão, um aquimonita, o chefe dos capitães. Ele ergueu a sua lança contra 300, de uma vez só os matou. E depois dele estava Eleazar, o filho de Dodô, o aioíta, que era um dos 3 homens valentes. Ele estava com Davi em Pas-damim, e ali os filisteus estavam reunidos para a batalha,
onde havia uma parte do campo cheia de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus. E eles se puseram no meio daquela parte, e os livraram, e mataram os filisteus. E o Senhor os salvou com grande livramento. Ora, 3 dos 30 capitães desceram até a rocha, a Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus acampou no vale dos Refaíns. E Davi estava, então, no forte, e a guarnição dos filisteus estava, então, em Belém. E Davi desejou e disse: se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 3 irromperam pelo exército dos filisteus e retiraram água do poço de Belém, que ficava junto ao portão, e a tomaram e a trouxeram até Davi. Porém, Davi não quis beber dela, mas derramou-a para o Senhor e disse: O meu Deus me proíba de fazer essa coisa. Beberei eu o sangue desses homens que colocaram as suas vidas em risco? Porque com o risco das suas vidas eles a trouxeram. Por isso, ele não quis beber dela. Estas coisas fizeram esses 3 poderosos. Então, aqui as crônicas está relatando, mais uma vez, alguns feitos dos reis, e vai focar bem aqui, no reinado de Davi, no caso. Algumas coisas a gente já leu no livro dos reis, tá? E você vê que é interessante que dá um destaque aqui, mais uma vez, que aqueles 3 homens, estavam entre os 30, que eram os principais, que estava entre os 400 que se reuniram com Davi lá na caverna de Adulão, naquele período em que Davi estava fugindo de Saul, e juntaram-se a ele todos os que estavam amargurados, endividados, e ele formou ali um grande exército. Interessante, E uma cena em que Davi estava com sede. Davi não pediu para ninguém buscar água, porque eles estavam numa ponta e tinha água lá na outra ponta, só que no meio tinha o arraial dos inimigos. Esses 3 homens passam pelo meio do arraial dos inimigos para buscar água para Davi, aquele que só suspirou dizendo: quem me dera beber daquela água, sabe? Só suspirou, os valentes foram lá buscar água. E Davi, na sua humildade, disse: não, nem vou beber dessa água. Os homens colocaram a vida em risco. Vou derramar essa água aqui e oferecer a honra e a glória ao Senhor. Muito interessante, Esse exemplo de liderança. Um líder que poderia aplicar ali, como hoje existe uma doutrina, eu não sei se vocês conhecem essa doutrina, a doutrina da honra, Tem algumas igrejas que têm a doutrina da honra, onde dizem que a unção que você honra é a unção que você recebe. Então, honre os seus líderes. E vez ou outra tem a campanha da honra ao líder. E as pessoas ofertam para o líder, não é para a igreja não, é para o líder, com presentes, com valores, enfim, porque a unção que você honra é a unção que você recebe. Alguns acabam abusando também nesse sentido, não de querer ser honrado com bens ou com valores, mas com gestos, com atitudes, com alienações, uma superioridade. E Davi chega ali e fala: não. A honra e a glória é ao Senhor. Exemplo de liderança a ser seguido. Muito bom. Nem por isso os homens deixaram de ser fiéis a ele, enquanto o Senhor permitiu, Depois Joabe acaba que trai Davi no fim da vida, mas tudo fazia parte da soberania de Deus, E Davi também não deixou por isso de ser um bom líder para todos eles. Versículo 20. E Absai, o irmão de Joabe, foi o chefe dos 3. Por erguer a sua lança contra 300, ele os matou e teve o nome entre os 3. Dos 3, ele foi o mais ilustre do que os 2, porque ele foi o capitão deles. Todavia, não alcançou os 3 primeiros. E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente de Cabzeel, que havia feito muitos atos, ele matou 2 homens de Moabe semelhante a leões.
Também desceu e matou um leão em uma cova, e um dia com neve. E ele matou um egípcio, um homem de grande estatura, com 5 côvados de altura, e na mão do egípcio estava uma lança semelhante a um eixo de tecelão, e desceu até ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, o filho de Joiada, e teve nome entre os 3 homens valentes. Eis que ele foi ilustre entre os 30, mas todavia não alcançou os 3 primeiros. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Além disso, os homens valentes dos exércitos foram Azael, o irmão de Joabe, Elanã, o filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Heles, o Pelonita, Ira, o filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Hussatita, Ilai, o Aioíta, Maarai, o Netofatita, Heled, o filho de Baaná, o Netofatita, Itai, o filho de Ribai, de Gibeá, que pertencia aos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita, os filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, o filho de Sagê, o Ararita, isso mesmo. Ião, o filho de Sacar, o Ararita, Elifal, o filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, o filho de Esbai, cada nome, né? Joel, o irmão de Natã, Mibar, o filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, o escudeiro de Joabe, o filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Jerebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, o filho de Alai, Adina, o filho de Cisa, o Rubenita, um capitão dos Rubenitas, e com ele 30, Hanã, o filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita, Uzias, o Astaratita, Samá, o Jeiel, os filhos de Rotão, o Aroerita, Gediael, o filho de Sim, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai e Josavias, os filhos de Eunaão, e Itma, o Moabita, Eliel, o Obed e Jaaziel, o Mesobaíta. Vamos para o capítulo 12. Ora, estes são os que vieram até Davi em Ziclag, enquanto ele ainda se mantinha enclausurado por causa de Saul, o filho de Quis. E eles estavam entre os homens valentes, ajudadores da guerra. Eles estavam armados com arcos e podiam usar tanto a mão direita como a mão esquerda para lançar pedras e atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, de Benjamim. O chefe era Aiezer, depois Joás, os filhos de Samaá, o Gibeatita, e Gesiel e Pelete, os filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, um homem poderoso entre os 30, e sobre os 30, entre os 30 e sobre os 30, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Harufita, Eucana, e Isias, e Azarel, e Joézer, e Jazobeão, os
Coraitas, e Joela e Zebadias, os filhos de Jeroão, de Gedor. Os Gaditas também foram juntar-se com Davi na fortaleza, no deserto, homens de força e homens de guerra, aptos para a batalha, que eram capazes de empunhar escudo e broquel, cujas faces eram como faces de leões e eram tão ágeis como cabritos sobre os montes. Ézer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Euzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Esses foram os filhos de Gade, capitães do exército. Um dos menores esteve sobre uma centúria e o maior sobre 1000. Esses são aqueles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando ele tinha alagado todas as suas margens, e afugentaram todos os dos vales, tanto na direção leste como na direção oeste. Alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte, e Davi saiu para se encontrar com eles, e lhes falou dizendo: Se vós viestes em paz até mim para me ajudar, o meu coração estará ligado a vós. Mas se vieste para me traíres diante dos meus inimigos, vendo que não há erro nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais olhe sobre isso e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, que era chefe dos capitães, e ele disse: Somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz seja com os teus ajudadores, porque o teu Deus te ajuda. Então Davi os recebeu e fez deles capitães das tropas. E ali se prostraram alguns de Manassés para Davi, quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Mas eles não lhes ajudaram, porque os senhores dos filisteus, mediante conselho, o repeliram, dizendo: Ele passará para o lado do seu mestre Saul, com perigo de nossas cabeças. Enquanto ele seguia para Ziclag, prostraram-se ali diante dele, de Manassés, Adná e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, capitães dos milhares que eram de Manassés. E eles ajudaram Davi contra o bando dos salteadores, porque eles eram todos os homens fortes e valentes e eram capitães no exército. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, né? A história já foi contada com um pouco mais de detalhes no livro de Reis, que foi quando Davi se uniu, né? Saul estava querendo matar Davi, não teve reconciliação de jeito nenhum. Saul se uniu com um rei que era dos territórios dos filisteus. Fez uma aliança com o rei, estava ajudando ele, só que chegou um dia que os filisteus iriam lutar contra Israel. Davi ia junto. E aí os outros reis que se uniram, né, àquele rei filisteu, não permitiram, por medo, dizendo que no meio da batalha Davi ia se virar para ajudar Israel. Então, Davi, ele volta para casa, e quando ele chega lá, em Ziclag, que era o território que ele habitava com os seus familiares e os seus homens, a cidade tinha sido saqueada, queimada, levaram as mulheres, as crianças cativas. Davi consultou o Senhor falou: persegue o bando. No meio do caminho, alguns de Manassés se prostraram e decidiram ajudar Davi. Versículo 22. Porque naquele tempo, dia a dia, vinha a Davi para o ajudar. Vinham, né? Naquele tempo, dia a dia, vinham a Davi para ajudar. Quer dizer, naquele tempo, cada dia que ia se passando, mais homens iam se unindo com Davi. Até que este foi um grande exército, como o exército de Deus. E estes são os números dos chefes que estavam prontamente armados para a guerra e vieram para Davi em Hebrom, para transferir o reino de Saul para ele, de acordo com a palavra do Senhor. Os filhos de Judá, que empunhavam escudo e lança, eram 600.800, prontamente armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens fortes e valentes, 7.100,
Dos filhos de Levi, 4.700. E Joiada foi o líder dos aronitas. E com ele estavam 3.700. E Zadok, um jovem forte e valente da casa de seu pai, tinha 22 capitães. E dos filhos de Benjamim, a parentela de Saul, 3.000, porque até aquele momento a maior parte deles havia mantido a guarda da casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800, homens fortes e valentes, afamados por toda a casa de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, os quais foram designados por nome para virem fazer de Davi rei. E dos filhos de Issacar, os quais eram homens que tinham entendimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer, os cabeças deles eram 200, e todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. De Zebulon, os que saíam para a batalha, peritos na guerra, com todas as armas de guerra, 50.000, os quais conseguiam ordenar a batalha. Eles não eram de duplo coração. Isso é muito importante, né? Não eram de duplo coração, pessoas determinadas, pessoas que tinham um propósito. Não é aquela uma hora eu tô, outra não tô, né? Pessoas que tinham um propósito. Aliás, é o que eu falei no início da leitura, né? Só vai chegar até o fim quem tiver um propósito, quem estiver firme nisso. E vai acontecer N coisas no decorrer do ano para você desanimar, para desistir, para parar. Mas quem tem um propósito firme vai até o fim. Versículo 34. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles, com escudo e lança, 37.000. E dos danitas, peritos em guerra, 28.600. E de Azer, os tais que saíam para a batalha, peritos em guerra, 40.000. E no outro lado do Jordão, dos Rubenitas e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda espécie de instrumentos de guerra para a batalha, 120.000. Todos estes homens de guerra que conseguiam ordenar a batalha vieram com um coração perfeito para Hebrom, para fazer de Davi rei sobre todo Israel, e também todo o restante de Israel era um só coração para fazer de Davi rei. E ali eles estiveram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque os seus irmãos lhes tinham preparado. Além disso, aqueles que lhes estavam próximos, a saber, de Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulas, e sobre bois, e carne, farinha, bolos de figos, e cachos de uvas passas, e vinho, e azeite, e bois, e ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. Capítulo 13. E Davi consultou os capitães de milhares e de centúrias e cada líder. E Davi disse a toda a congregação de Israel: se vos parecer bom, e que isto é do Senhor nosso Deus, enviemos aos nossos irmãos em todos os lugares que restaram em toda a terra de Israel, e com eles também aos sacerdotes e levitas, os quais estão nas suas cidades e arredores, para que eles possam se juntar a nós. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação disse que faria assim, porque a coisa era correta aos olhos de todo o povo. Assim, Davi reuniu todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jeraim. E Davi e todo Israel subiu para Baalá, isto é, para Kiriate Jeraim, a qual pertencia a Judá, para de lá trazer a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E eles carregaram a arca de Deus em uma carruagem nova da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô conduziram a carruagem. E Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com toda a sua força, e com cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com adufes, e com símbolos, e com trombetas. E quando eles chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. E a ira do Senhor foi acesa contra Uzá, e ele o feriu, porque pôs a sua mão na arca, e ali morreu diante de Deus.
E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma fenda sobre Uzá, porquanto aquele lugar é chamado de Pérez Uzá até este dia. E Davi ficou com temor de Deus naquele dia, dizendo: como trarei para mim a arca de Deus? Assim, Davi não trouxe a arca até ele, na cidade de Davi, mas carregou-a para dentro da casa de Obed-Edom, o geteu. E a arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-Edom 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Uma leitura histórica, narrativa, como eu disse para vocês no início, não precisamos espiritualizar o texto. O texto é informativo, está narrando toda a trajetória, o que aconteceu com a arca, toda a santidade que envolvia a arca da aliança. O homem tocou na arca, não podia, só sacerdotes poderiam, só ungido, consagrado, com vestimentas corretas, porque Deus é santíssimo, puro, tem toda uma representatividade que apontava para a nova aliança. Não devemos pegar esse texto e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha e dizer que isso aconteceu porque a arca estava dentro da casa dele, então agora vamos construir uma réplica da arca e colocar dentro da nossa casa para que Deus abençoe a nossa casa. Não precisamos de uma caixa de madeira pintada de dourado para que a bênção esteja na nossa casa. Gente, a leitura de hoje está encerrada, tá bom? A gente encerra por aqui. Deus abençoe quem tiver que seguir, tá? Tchau, tchau.